Hello everybody, tudo bem com você? Olha, esse vídeo você vai ver a segunda parte, então se você não viu a primeira, sai aqui do vídeo e vai lá na primeira parte do Phrasal Verbs Daily Routine, que é os verbos frasais da rotina do dia a dia. Tá bom? A gente tá na segunda parte, a gente vai ver o restante do vídeo aqui, eu vou pausando e falando com vocês que esse vídeo tá excelente, a gente vai aprender muito vocabulário importantíssimo de se usar no dia a dia. Você não pode perder. Vamos lá então? Vamos lá, a segunda parte a partir do 3 e 23. When do you usually get home? Ela pergunta, when do you usually get home? When do you usually get home? Quando você costumamente, né? Quando você geralmente get home, chega em casa. Ok? Chega em casa é o verbo get home. Ok? When do you usually get home? Tenta aí falar, when do you usually get home? Get home. Parece que o T a gente não fala. Get home. Get home. Vai lá. It depends on the day, but typically I get home at around 6 p.m. It depends on the day. It depends on. Depend on é o phrasal verb depender. Então é a mesma coisa do verbo solto, depend. Mas vem junto, tá? It depends on. Depende the day. Depende do dia. Depends on the day. Você não fala depends of the day, tá? É sempre depend. It depends, no caso tem o S aqui porque está no presente. It depends on the day. Depende do dia. It depends on the day. But typically, tipicamente, geralmente, I get home. Eu chego em casa at around at around é tipo mais ou menos, ok? Em português de falar, tipo mais ou menos às 6 horas, 6 p.m., às 6 da tarde. It depends on the day. I have dinner a little later. I have dinner a little later. Eu janto, né? Não existe o verbo jantar em inglês. Olha que engraçado. Então, você tem que usar sempre o have com as refeições. Quando eu quero falar eu tomo café, você fala I have breakfast. Quando você fala eu almoço, você fala I have lunch. Você não pode falar I lunch, tá? Porque lunch não é um verbo. Lunch ele é um substantivo que o have, que na verdade indica que você está fazendo aquela refeição, ok? Então a mesma coisa com dinner. I have dinner. Eu janto. At a little later. Um pouco tarde. Eu janto um pouco tarde. Then I lie down for a few minutes and scroll down social media on my phone. Then I lie down. Então, lie down é o verbo se deitar, é o phrasal verb deitar. I lie down, eu deito, for a few minutes, por alguns minutos, and scroll down. Scroll down é o rolar para baixo. Eu rolo social media, as redes sociais, on my phone, no meu celular. Next, I study for a few hours. Next, depois, logo após, I study for a few hours. Eu estudo por algumas horas. Deixa eu só conferir se tá gravando aqui, só um minutinho. Isso, tá gravando. Então, I study for a few hours. Eu estudo por algumas horas. Um pouco de horas, pouquinho. Then I watch TV. Then I watch TV. Então, eu assisto TV. I try to stay away from negative news. I try to stay away from negative news. Eu tento, verbo try, o verbo tentar. To stay away é avoid, como fala? Ficar longe, você evita. Eu tento evitar, I try to stay away, eu tento evitar from negative news, notícias negativas. I usually go for comedies. I usually go for comedies. Eu geralmente go for. Eu gosto, eu prefiro comedies, comédias. I usually go for. Geralmente. Before going to bed, I fill in my journal and reflect on the day. Before going to bed, antes de ir pra cama, I fill in
é escrever, tá? Completar. Eu escrevo my journal no meu diário, diário, né? Algo natural, os americanos têm muito journals, que é você contar o seu dia a dia, você escrever o seu dia a dia. No Brasil a gente não tem muito essa cultura, mas eu acho super interessante. And reflect on. Reflect on é pensar, refletir, é você pensar novamente, né? Refletir sobre the day, sobre o dia. Before going to bed, I fill in, eu escrevo meu diário e reflito no meu dia. My journal helps me with my emotions and thoughts. My journal helps me with my emotions and thoughts. O meu diário, journal, não é jornal, é diário, helps me ajuda with my emotions, com as minhas emoções, and thoughts, e pensamentos. It also helps me to set goals. It also helps me to set goals. Ele também, né, o diário também ajuda, helps me ajuda to set goals, a definir objetivos, goals. I plan on taking a French course this year. That's my new goal. I plan on, eu planejo, tá? Planejo. Taking a French course. Eu planejo. Take é o verbo pegar, né? Levar. Mas a gente usa isso para quando você vai take a course, você começa um curso, você usa o verbo take. Então, eu pretendo começar, take a French course, começar um curso de francês this year, esse ano. That's my new goal. Esse é o meu novo objetivo. I love to learn and try out new things all the time. I love to learn. Eu amo aprender. And try out. Try out é o phrasal verb experimentar. Vamos aprender e experimentar new things, novas coisas all the time, todo o tempo todo. I just want to point out that a journal is really helpful. I just want to point out. Eu só quero point out, indicar, enfatizar that a journal, que um diário is really helpful. Realmente realmente ajuda, né? Helpful é útil, é realmente útil, é muito útil. Yeah, I see. Maybe I should keep a journal too. Yeah, I see. Sim, eu percebo. Quando o americano fala muito I see, não é que ele tá vendo literalmente, mas que ele tá entendendo, eu tô pegando, I see that. Então, yeah, I see. Maybe, talvez, I should keep a journal too. Eu devesse manter um diário também, né? Keep a journal, manter um diário. I have many goals that I'd like to achieve. I have many goals that I would like to achieve. Eu tenho muitos objetivos, muitos goals that I would like, que eu gostaria, iria no final do like, né? Eu gostaria to achieve, de alcançar. I want to sign for a gym membership, but I just keep putting it off. Opa, passou. I want to sign for a gym membership, but I just keep putting it off. Tá. I want to sign for. Eu quero sign for me juntar. Eu quero começar. Sign for assinar os papéis. Eu quero começar, juntar. A gym membership. Gym é academia. Uma membresia da academia, né? Porque em inglês, lá nos Estados Unidos você entra na membresia. Não faz muito sentido em português, mas isso aqui é o jeito que eles falam. Quando você vai começar a academia, você sign for a gym membership, tá? Membresia na academia. Você join, você entra. But I just keep putting it off. Mas eu sempre mantenho. Eu sempre tô sempre putting it off. Put off é o phrasal verb atrasar. Eu sempre fico atrasando isso. Eu sempre fico putting it off. Putting it off. Keep putting it off. Sempre fico delaying. Deixando para trás. Deixando para a próxima. Put it off. I never actually get around to ever doing it. I never actually get around to ever doing it. Eu nunca
Na verdade, eu nunca, na verdade, nunca get around to, eu nunca me organizo, nunca me manage, eu nunca me coloco to ever doing it, nunca me ponho na situação de fazer isso que eu planejei, isso, it, ok? Get around to é a mesma coisa de manage, eu nunca me ponho nessa situação, nunca me get around to, estou lá, literalmente seria get around to, me coloco no arredor, ok? Ok, vamos continuar. I plan on keeping a diet and cutting down on sweets. I plan on keeping a diet, eu planejo em keeping a diet, manter, eu ficar on a diet, numa dieta, and cutting down, cut down é o phrasal verb de reduzir. Então, planejo ficar firme, keep a diet, ficar numa dieta, e cut down e reduzir on sweets, os doces. Também gostaria. But I never make it. But I never make it. Tá igual eu. Mas eu nunca faço isso. I need something sweet every day to help me get through busy days. I need something sweet every day. Eu preciso de algo doce every day, todos os dias. To help me, para me ajudar. Get through busy days. Get through é viver, aguentar. Me ajudar, get through, me aguentar. Os dias busy são ocupados. Os dias ocupados, os dias são muito cansativos. Então, eu preciso de algo doce aí para me get through, para eu ir até o final dos busy days, dos dias difíceis, trabalhosos, cansativos. To sum it all up, I think I'm a mess. To sum it all up, aí, to sum it all up, 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 aqui tem um R, ó, sum it all, tem um R aqui, ó, to sum it all up, esse é o segredo, aqui, ó, to sum it all up, ok? Para summarize, ou seja, no fim das contas, resumindo, isso. Resumindo, to sum it all up, to sum it all up, sum it all up, to sum it all up. Isso, para reduzir, para resumir. I think, eu acho, I'm a mess, que eu sou uma bagunça, que eu tô perdida. I'm a mess. I think I'm a mess. Just stick to your goals and don't give up. Just stick to your goals. Apenas stick to permaneça. Continue seguindo. Stick to. Just stick to your goals. Apenas continue seguindo seus sonhos, seus objetivos. And don't give up. E não desista. Give up é o desistir. Parar de tentar. Your effort will finally pay off. Your effort will finally pay off. Os seus esforços will finalmente vão, pay off vão ser um sucesso, vai realmente te pagar. No final, o seu esforço vai finalmente te pagar, vai finalmente te devolver em forma de sucesso. Pay off. Okay? What do you usually do in your free time? What do you usually do in your free time? O que você costumamente faz em seu tempo livre? Free time. Sometimes I sleep in on weekends when I'm tired. Sometimes I sleep in on weekends. Eu durmo. Sleep in é dormir além do usual, além do comum. Então, às vezes eu durmo mais on weekends, nos finais de semana, when I'm tired, quando eu estou cansada. I like to go out and catch up on friends and family. I like to go out. Eu gosto de sair de casa, né? Go out é o phrasal verb muito conhecido, o verbo sair. I like to go out and catch up on, né? Catch up não é ketchup, não, é catch up. É quando você conta as novidades. Oh, let's catch up. Vamos contar a novidade uma para outra aqui para você me contar o que está acontecendo. Então, contar, catch up on, aprender, saber sobre as coisas novas de amigos, friends and family, de amigos e família. Nossa, japonês aqui. Ai, que delícia.
What about you? You're in the third year, right? What's your day like? What about you? E você? What about you? E você? You're in third year. Você está no terceiro ano, right? Certo? What's your day like? Como que é o seu dia? What's your day like? Como é? O como tá aqui no final, né? Como é o seu dia? What's your day like? What's your day like? My schedule always runs over no matter how organized I am. My schedule always runs over no matter how organized I am. Então, minha schedule é agenda. Always, sempre continua, runs over. Ela passa do que estava planejado. Ela ultrapassa o planejado. Runs over. No matter, não importa how organized, quão organizada eu sou. I get up pretty late, about 9 a.m. I get up pretty late. Eu levanto, get up, né? Levantar da cama. Pretty late, bem tarde, about 9 a.m. Mais ou menos às 9 da manhã. My chaotic morning messes up the rest of the day. My chaotic morning messes up the rest of the day. Então, minha manhã caótica messes up, arruina, acaba the rest com o resto do meu dia. I wish I could wake up earlier. I wish I could wake up earlier. Meu desejo, I wish, nossa, eu gostaria, I wish I could, que eu pudesse wake up, acordar earlier, mais cedo. I wish I could wake up earlier. But sleep is holding me back each morning. But sleep is holding me back each morning. Mas o sono está me hold back, está me parando, está me impedindo each morning, cada manhã. Ai, hoje eu não tenho opção. Ajudar me acorda, não tem outro jeito. I go to bed very late, at about 1 a.m. I go to bed very late. Eu vou pra cama muito tarde, about 1 a.m., mais ou menos a 1 da manhã. I haven't been able to change this yet, but I'm working on it. I haven't been able to change this yet. Eu não fui capaz, I haven't been able to, eu não fui capaz to change, mudar this yet, isso ainda. But I'm working on it. Mas eu estou working on. Eu estou tentando melhorar. I'm working on it. Eu estou melhorando. Tentando melhorar. I'm sure you'll finally make it. I'm sure you'll finally make it. Eu tenho certeza que você finalmente vai conseguir. Você vai conseguir finalmente. Você vai. I have a very busy schedule. That's why I never show up on time anywhere. I have a very busy schedule. Tenho uma agenda muito busy. Estou. Quando você tem muita coisa para fazer, você está busy, você está. Acabei de falar mais cedo. Busy. Ocupado. Quando você tem uma agenda. Eu tenho uma agenda muito ocupada, muito cheia de coisas. That's why. Isso é a razão, é porque. Esse é o porquê. I never, que eu nunca show up, chego. Eu nunca chego on time, na hora, everywhere. Anywhere, em lugar nenhum. Eu nunca chego na hora, em lugar nenhum. The problem is that I've taken up a part-time job at the mall. O problema é that I have taken up, que eu comecei um novo trabalho. I've taken up, então take up é começar um novo trabalho. A part-time job, um trabalho de meio período. At the mall, no shopping. So I go to work every day after classes. So I go to work every day after classes. Então eu vou para o trabalho todos os dias depois das aulas. There's just too much going on in my life right now. There's just too much going on in my life right now. There's just too much. É uma expressão tipo assim, nossa, tem demais acontecendo. There's just too much. Isso é demais pra mim. There's just too much going on é o acontecendo. Go on, going on. Acontecendo, tem coisa demais acontecendo in my life, na minha vida, right now, agora. I'm not great at dealing with stress.
I'm not great at dealing with stress. Eu não sou ótima de lidar com, deal with. Lidar com estresse. Not great at dealing with stress. Maybe you need to slow down and cut back on some activities. Maybe you need to slow down. Talvez você tenha que ir mais devagar and cut back e reduzir on some activities, em algumas atividades. Slow down, então, vai mais com calma e cut back é reduzir. Otherwise, you'll burn yourself out. Otherwise, you'll burn yourself out. Otherwise é de outra forma. Se você não fizer isso, otherwise, de outra forma, you'll burn yourself out. Burn out é você ficar exausto. Você vai se exaustar. Não tem isso em português, mas você vai se levar, você vai se levar até o extremo. Você não vai aguentar. Você vai chegar num ponto de desistir. You'll burn yourself out. Você vai burn é o verbo queimar, né, literalmente, mas burnout você trabalhou tanto, você está exausto, você burnout. You're perfectly right. I'll drop a few activities and set aside a time for rest. You're perfectly right. Você está certa. Perfeito, você está perfeitamente certa. I'll drop, eu vou desistir a few activities, algumas atividades, and set aside é guardar, time for rest, tempo para descanso. Então é isso que eu vou fazer. Obrigada. Set aside. Do you want to come round on Saturday night? I'm throwing a party. Do you want to come around on Saturday night? Você quer come round é vir para minha casa. Come round. Do you want to come round on Saturday? No sábado à noite, on Saturday night. Do you want to come round on Saturday night? Você quer vir para minha casa sábado à noite? I'm throwing a party. Eu estou throw o verbo literalmente jogar, né? Mas throw a party é você ter uma festa, começar a festa na sua casa, então você fala I'm throwing a party. Tô fazendo festa. Vou fazer uma festa. I'm throwing a party. I'm not sure about that. You know I'm not into parties. I'm not sure about that. Não sei não. Sabe o nosso não sei não? I'm not sure about that. I'm not sure about that. You know, você sabe, I'm not into parties. O verbo to be, you into. Be into é você... aqui tá na negação, né? Mas be into sozinho, sem a negação, seria gostar. I'm not into parties. Eu não gosto de festa. Ou I'm into friends. Eu gosto de amigos. I'm into watching movies. Eu gosto de assistir filmes, ok? Então, be into, verb to be, you into é o verbo gostar, mas aqui tá na negação. É a phrasal verb gostar, né? Please don't turn me down. We'll have a great time. Please don't turn me down. Então, turn down é recusar o convite. Então, por favor, não recuse o meu convite. Don't turn me down. Não me decepcione também, pode ter essa conotação. Please don't turn me down. Por favor, não recuse meu convite ou não me decepcione. You'll have a great time. Você vai ter um ótimo tempo, um tempo muito bom. Você vai aproveitar muito, o tempo vai ser ótimo. Okay, then, if it's so important to you, I'll try to come. Okay, then, if it's so important to you, I'll try to come. Okay, then. Então tá, se é tão importante para você, if it's so important to you, se é tão importante para você, I'll try to come. Eu vou tentar ir. Great! I'm looking forward to it. Great, I'm looking forward to it. Outro phrasal verb muito conhecido é o looking forward to. Eu tenho muita expectativa. Quero muito que isso aconteça. I'm looking forward to. I'm looking forward to. Estou, desejando. Estou olhando. Yes, I'm looking forward to it. Do I need to dress up? Do I need to dress up? Dress up é você colocar roupas formais. Então, eu preciso colocar roupas formais? Do I need to dress up? No, you can wear casual clothes. No, you can wear casual clothes. Não, você pode usar
roupas casuais. Não precisa de ser. You don't need to be dressed up. I have to go now. I don't want to take up any more of your time. I have to go now. I don't want to take up any more of your time. Eu tenho que ir agora. Eu não quero take up, tomar. Não quero tomar any more, mais nada of your time, do seu tempo. Não quero tomar mais nem um pouco do seu tempo. Any more of your time. I don't want to take up any more of your time. And I have to get down to studying. And I have to get down to studying. E eu tenho que começar, get down to. Você tem que get down to, começar a estudar. And I have to get down to studying. Acho que acabou, né? Isso, acabou. Gente, que fantástico, não é? Vocês gostaram? Esse vídeo é muito incrível. Vai lá depois do Easy English, escuta o vídeo completo só em inglês para ver se você entendeu, você praticar esses phrasal verbs, que são verbos frasais muito utilizados no nosso dia a dia, né, para descrever atividades que a gente faz aí no nosso dia a dia. Se você gostou desse vídeo, você aprendeu muito, então por favor dê um like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas, toca no sininho também para ver outros vídeos. Então é isso, então aproveite, tem mais vídeos assim no nosso canal. Até a próxima, bye bye.